fidelidade ou de filiação. Nós temos que ponderar, e eu, evidentemente, na medida em que já faço essas observações, já deixo de antemão esclarecido que a minha inclinação é pelo não reconhecimento dessas uniões paralelas, que nós vamos tratar logo em seguida, que eu tenho as minhas restrições, embora venha de um Estado onde esta prática judiciária de reconhecer as relações paralelas ou concomitantes, que eu ainda não explicitei exatamente em que sentido elas se conformam e que extensão e efeitos elas têm, eu venho de um Estado que reconhece esta possibilidade. Eu venho de um Estado que admite, que o tribunal reconhece que uma pessoa pode ter mais de uma união ao mesmo tempo, que pode ter uma relação de casamento, por exemplo, e outra de união estável, como duas de união estável ou duas de casamento. É quase que semelhante ao sistema oriental, né, dos muçulmanos, que tem e admite, e é cultural, a relação de 4 mulheres, de 4 casamentos ao mesmo tempo. Não se dissocia disso. Talvez lá no Rio Grande do Sul nós já estivéssemos perto, aqui faço um pequeno parênteses, desta relação do direito muçulmano. De que as relações lá já são de, no máximo, 2 mulheres e um homem. Ao passo que os muçulmanos têm um máximo de 4 mulheres. Não pode ter uma quinta, porque aí seria adultério, né? Se ele quiser trocar a 4ª por uma nova relação, ele terá que se separar de uma delas, né? E aí então, sabem vocês, e as novelas registram e retratam isso, que aí então existe a palavra mágica da dissolução informal, que é um diferencial que eles têm, que nós não temos, e ainda como advogado digo que é bom que seja assim, porque lá não precisam de advogados, os homens para se separar basta que eles profiram a palavra talak, que é repúdio, e ele então talaqueando a mulher de forma verbal, desde que ele repita por 3 vezes talak, 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 e ele então assegura a separação definitiva, sem processo, sem advogado, sem juiz, sem absolutamente nada. O Estado não interfere na vida dos cidadãos. É, quem sabe, a expressão exata daquilo que no nosso Código só existe na ficção. No nosso Código, o artigo 1513 diz que o Estado não pode interferir na vida conjugal das pessoas, mas é o que ele mais faz, interfere na vida afetiva das pessoas, embora diga o contrário no artigo 1513, mas no sistema muçulmano não há nenhuma intervenção do Estado. Vocês até vão achar que eu estou brincando se eu disser que existe o teletalak, ou seja, eu posso telefonar para um número que o governo disponibiliza em Jacarta para divorciar. Eu dou o meu número do telefone, ou eles registram lá por quem ligou, e aí digo, talak, 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 e o nome da talaqueada. E aí então eu estou oficialmente separado da minha 4ª, 3ª, 2ª ou 1ª esposa, né? Mas há uma certa lógica. É um número máximo com um tratamento igualitário. Todas têm que ter os mesmos direitos, todas têm que ter o mesmo tratamento, né? E, de certa forma, quando nós aqui no Brasil falamos em uniões paralelas, nós também estamos reclamando isso, quando vamos ao judiciário. Pedir o reconhecimento, os efeitos dessas relações paralelas, que sabidamente não começam de forma oficial, que sabidamente são relações adulterinas, de infidelidade, mas que lá no final, o tempo que consumiram e os fatos que geraram e os efeitos que trouxeram acabam fazendo com que no rompimento, ou em vida, ou com a morte, quem sobreviveu verá ou quererá ver os efeitos desta relação. E não é coisa que aconteça eventualmente. Não são fatos circunstanciais, da imaginação, do quase impossível. São corriqueiros. Eu até não tenho os dados estatísticos, mas com certeza a infidelidade de relacionamentos simultâneos, ela não é de baixo número. Elas são relações que o judiciário enfrenta todo o dia e em qualquer tribunal. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
e no Superior Tribunal de Justiça é onde tem havido as decisões que ainda põem uma pá de cal nesta evolução ou revolução que o direito de família está reclamando. Mas eu queria, e não queria deixar de dizer, essa questão então do reconhecimento. O que afinal de contas, é uma entidade familiar no nosso modo de pensar? Eu puxei, pincei a expressão afeto. Realmente, o afeto tem essa característica, tem este poder, ele despatrimonializa o dinheiro, as relações são muito mais no respeito à dignidade das pessoas, mas com uma dignidade, e não é um afeto qualquer, é um afeto especial, se diz que é um afeto diferenciado. A conjugalidade depende de um afeto que também procura e quer que se encontre nesses relacionamentos uma certa ética, um certo número ou volume de obrigações. E nós temos conhecimento disso porque não é da imaginação do jurista, não é da imaginação dos julgadores, é da realidade da lei, do artigo 1566 do Código Civil, quando se trata do casamento, e do artigo 1725, quando se refere à união estável, é que esses dispositivos de lei estabelecem compromissos, deveres, obrigações deste par afetivo, que pode escolher a forma de constituir sua entidade familiar. Pode ser através do casamento, a mais tradicional das uniões. Pode ser através da união estável, a mais informal das relações e estatisticamente a mais desenvolvida, a que tem maior volume de relacionamentos. Não me canso de repetir, vocês sabem, isto é uma constatação, nós temos culturalmente preconceito em relação à união estável, nós ainda somos fervorosos seguidores da cultura do casamento, isto é introjetado na nossa formação, as mulheres sabem isto muito bem, elas até têm uma predileção, imagino eu, maior para o casamento do que os próprios homens, porque a formação e a educação, de alguma forma, de algum modo, se inclina para isso, mas também tenho que reconhecer que isso está se modificando e a união estável tomou outra posição na sociedade brasileira por vários motivos, por várias razões. Por que ela evoluiu tanto? Por que ela cresceu tanto? Porque nós não tínhamos o divórcio e as pessoas se separavam. E como é que elas iam construir outros relacionamentos se não fosse pelo antigo concubinato? Mas é que casar custa caro. Importa em ter que contratar a igreja, ter que contratar o casamento civil, ter que ter casa, precisa ter festa, e tem que ter festa, porque imagina um casamento sem festa, tem gente que só vai na festa e não vai na cerimônia, então vejam a importância da festa, né? E tem que ter lua de mel e tem que ter viagem, então custa caro, e tem que ter champanhe, segundo o doutor Eduardo. Então, todos esses pré-requisitos encarecem o casamento. E quando termina, tem que formalmente desconstruir este casamento. Tem que ter advogado, se não pertencer ao Islã, à religião islâmica, né? Então, de alguma maneira, é um custo. E as pessoas, então, na união estável, elas têm uma opção que é diferenciada, que é vão me perdoar, que é o test drive da possibilidade de se verificar se vai ou não vai dar certo pela informalidade, né? E isto faz uma diferença muito grande, pelo menos para nós que vivenciamos estas entidades familiares. E resta saber então agora, mas até onde o direito vai avançar? Ele está avançando, ele quer o reconhecimento de outras entidades familiares, como por exemplo, das relações homoafetivas. O afeto também está presente, sem sombra de dúvida, né? E aí, então, o afeto se tornou a mola propulsora do reconhecimento dessas entidades familiares. A nossa Constituição Federal, com certeza, ela não diz que as únicas relações reconhecidas, ela apenas cita essas três, a entidade do casamento, da união estável e a monogâmica, mas ela não se limita à existência dessas três formas de constituir família. E é em função desta abertura que nós, operadores do direito, temos que nos empenhar em ver até onde vão as fronteiras do reconhecimento dessas entidades familiares. Mas posso dizer, de antemão, que pela legislação brasileira, o artigo 1723 da
do Código Civil, ele é claro em reconhecer a limitação dos envolvimentos afetivos a uma única relação, a um único relacionamento. Nós aqui no Brasil e no Ocidente, de um modo geral, nós respeitamos o princípio da monogamia, né? E esse princípio da monogamia, ele não tem artigo de lei nenhum escrito nesse sentido, mas todo o conjunto da nossa legislação nos encaminha para o reconhecimento e para a adoção deste princípio da monogamia. E ele está indiretamente escrito nas nossas leis, desde a Constituição Federal até aqui a legislação infraconstitucional que eu dizia, artigo 1723. Parágrafo 1º, toma a liberdade de fazer rapidamente a leitura. A união estável, parágrafo 1º, não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, que diz lá o seguinte, no 1521, é nulo o casamento de quem é casado. Quem é casado não pode casar de novo. Se casar de novo, o segundo casamento é nulo, de pleno direito. Só precisa ser judicialmente declarado, mas a segunda união matrimonial não existe. Por quê? Porque está implícito o princípio e o respeito ao princípio da monogamia. E aí, então, quando nós concluímos a leitura do 1723, continua lá, não se aplicando a incidência do inciso 6º, que foi esse que eu referi, do artigo 1521, se a pessoa, ou no caso da pessoa casada, se achar separada de fato ou judicialmente. Leia-se aqui agora também separada extrajudicialmente, porque é uma outra modalidade de separação. Mas está caracterizado. Se alguém fosse me perguntar, hoje em dia, como reconhecer a duplicidade dos relacionamentos, a concomitância ou a simultaneidade dos relacionamentos, pode um homem ter duas mulheres ou duas famílias ao mesmo tempo e o direito vai reconhecer os efeitos desses dois relacionamentos concomitantes? Se me perguntarem do ponto de vista da lei, é evidente que não, porque contraria o princípio da monogamia. Não fosse desta maneira, não haveria uma época em que no Brasil o adultério era considerado crime. Não continuaria o Código Penal até hoje considerando a bigamia como um crime. Se descriminalizou o adultério, porque aí muita gente estaria presa, mas a bigamia continuou sendo tipificada como um crime no Código Penal brasileiro. E este artigo que eu acabei de ler, ele do Código Civil, ele reproduz o artigo 8º da antiga e revogada Lei 9.278 de 1996, que também nesse sentido admitia ou reconhecia a existência de uma união estável se houvesse uma separação de fato. De sorte que eu posso dizer o quê? Uma pessoa não consegue casar com uma segunda pessoa se ele não for divorciado ou viúvo. Mas ele pode constituir, apesar de ser e estar casado, pode constituir uma união estável. Não há problema nenhum. Eu posso ser casado e constituir uma união estável, desde que preencha um requisito de estar de fato ou legalmente separado. E o problema não é esse, isso é claro, isso está dito com todas as letras, né? Agora, o problema é se eu posso ter duas uniões ao mesmo tempo. Casar, sem sombra de dúvida, não é crime, mas duas uniões estáveis poderia? Nada está dito na lei, salvo o artigo lido. Para configurar uma, eu tenho que desconstruir a outra. As duas ao mesmo tempo, não. Mas então, se isso está tão claro, por que nós estamos aqui tomando a noite e o tempo de todo mundo para discutir coisas que são tão simples, tão evidentes? É que a lei é clara, simples e não deixa dúvida. O problema é a condição humana, o problema é a natureza humana. Ela não tem essa simplicidade, o homem não tem essa simplicidade. A dona Flor é uma raridade, mas o seu Flor é uma coisa comum. Existem inúmeros seus Flores e as suas companheiras e concubinas. E se eu quisesse ainda acrescentar mais um dispositivo para dizer que o 1723 é reforçado pelo artigo 1727, eu
plano já me reporta esse artigo, 1727, dizendo que as relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar, porque casados são, ou um ou o outro, ou os dois, constituem concubinato. E aqui está mais claro do que já era antes. Eu não posso ter dois relacionamentos, eu não devo ter dois relacionamentos, não é nem posso. É o aspecto legal, é o aspecto cultural, é o aspecto religioso, é o aspecto social, é o aspecto moral. Tudo isso, ou todos esses itens, todos esses pressupostos depõem contra o reconhecimento de uma relação paralela. O problema é a jurisprudência, o problema são os tribunais, o problema é o comportamento humano, o problema é a extensão que se quer dar a esse efeito de entidade familiar. Até onde os tribunais devem cumprir este papel de preencher ou de superar a lei no sentido de dar abrigo a essas pessoas que se envolvem nessas relações e que não estou aqui me referindo a um simples caso de adultério circunstancial, de adultério eventual, de uma infidelidade momentânea, de curta duração, de uma pequena traição. Nós estamos falando de relações paralelas, que são aquelas relações que caminham ao lado do casamento, com todo o tempo de casamento. Eu até, para citar um exemplo, porque foi, eu acho, o primeiro processo que o STJ julgou, se colocando contra e respeitando o princípio da monogamia, foi uma situação de uma senhora que me procurou, que o marido dela, quando ela casou, recém iniciava a faculdade de Direito, e lá na faculdade de Direito ele sentou do lado de uma aluna que também estudava Direito, e que naqueles 5 anos sentou mais próximo e mais à esquerda dele do que do lado direito, e eles se tornaram praticamente companheiros durante o mesmo tempo de casamento. A diferença é o tempo que ele teve para entrar na faculdade, porque ele casou antes de ingressar na faculdade e quando ingressou já engrenou. 2 relações ao mesmo tempo. 40 anos depois, ele morreu e qual foi o efeito da morte dele? 3 filhos do casamento, 2 filhos da paralela ou do concubinato e as 2 mulheres viúvas. As 2 se sentindo viúvas, e ele construiu uma situação fática que dava vazão e que permitia que ele levasse isso com toda a tranquilidade, apesar de Porto Alegre ter uma dimensão bem menor do que, por exemplo, em São Paulo. Mas ele soube, de uma forma muito inteligente, não sei se isso é inteligente, né? Mas de qualquer forma, ele soube levar isso à frente, determinando que com a esposa ele só se relacionava com familiares. E ele só ia a lugares onde os familiares iam. Com a amante, de mesmo tempo e de mesmas luzes, em todos os outros lugares públicos. Inclusive foi homenageado com uma rua lá em Porto Alegre e quem esteve lá para descerrar a placa do lado dele foi a companheira, a amante. E as testemunhas foi interessante porque eram políticos, ele tinha atividade política, sempre eles, e ele tinha atividade política e lá naquela inauguração, naquela placa e depois na audiência, todas as testemunhas juraram, e eu acredito no juramento delas, não conheciam a esposa, assim como todas as testemunhas da esposa não conheciam a amante. O único fato isolado e que chamou a atenção é que quando a amante, cansada de amante ser, e já com o 2º filho, anunciou no jornal de maior circulação em Porto Alegre que ele estava tendo o 2º filho com ela, amante. E aí, nesse dia, ele comprou toda a edição do jornal e levou ela para o interior do Rio Grande do Sul para que ela tomasse ares de descanso do campo e que não tivesse acesso a esse jornal. Mas a grande dúvida é essa, eu estou tomando chimarrão à beira de um lago, olhando as carpas do laguinho esse. Mas essas 2 filhas depois se habilitaram no inventário e aí é que vem a história e que vem o que liga e o que é importante e excetuando as brincadeiras, mas que são verdades que se avolumam nos tribunais brasileiros. Esta senhora, a mulher, a esposa, disse que desconhecia a existência da relação de concubinato. Mas é evidente que a concubina jamais poderia dizer que desconhece a relação de casamento. Mas a dúvida é, e se eventualmente elas realmente desconhecem? No início da minha profissão, eu fiz uma ação de nulidade de casamento, um senhor que tinha casado com 3 mulheres diferentes.
e conseguiu manter os 3 casamentos, uma só soube da outra,